Imagine isto. Há 300 mil anos atrás. Talvez antes, talvez depois. Ninguém sabe exatamente. Um pequeno grupo de humanos primitivos está sentado ao redor de uma fogueira em algum lugar da África. As chamas dançam contra a escuridão. Predadores chamam ao longe. Crianças se aninham perto de suas mães. E então uma pessoa faz um som. Não um grunhido, não um grito, não um chamado de alarme como qualquer outro animal faz. Algo diferente, algo intencional. Um som que carrega significado, significado específico, significado escolhido. A primeira palavra, e tudo muda para sempre. Claro, não foi assim que realmente aconteceu. Não poderia ter sido tão simples, tão repentino, tão dramático. Mas em algum lugar, de alguma forma, em algum ponto do nosso passado profundo, isso aconteceu. A transformação mais importante da história humana. O momento em que sons sem sentido se tornaram linguagem. Quando ruídos se tornaram palavras. Quando nossos ancestrais cruzaram um limiar invisível que os separou de todas as outras criaturas na Terra. Esta é a maior história nunca contada, literalmente. Porque palavras não fossilizam. Você pode desenterrar ossos antigos e ferramentas de pedra. Você pode analisar DNA e datar fogueiras com carbono. Mas você não pode escavar uma conversa de 200 mil anos atrás. Você não pode encontrar os restos fossilizados da primeira piada, da primeira mentira, da primeira vez que alguém disse "eu te amo". Tudo isso se foi, desvaneceu no ar no momento em que foi falado. O que nos resta é um mistério. Como nossos ancestrais passaram dos simples chamados de alarme e explosões emocionais que todo primata faz para a complexidade da linguagem humana. Como grunhidos e gestos se transformaram em Shakespeare e filosofia. Em canções e histórias, na capacidade de descrever coisas que não existem, de falar sobre o passado e o futuro, de compartilhar ideias que provocam revoluções. Pense no que a linguagem realmente é. Não é apenas comunicação. Abelhas se comunicam. Elas fazem danças elaboradas que dizem a outras abelhas exatamente onde encontrar flores. Baleias cantam canções que viajam centenas de quilômetros através do oceano. Chimpanzés têm dezenas de chamados distintos para diferentes situações. Mas nada disso é linguagem. Não realmente. Linguagem é algo completamente diferente. É infinita. Você pode combinar palavras de maneiras que nunca foram faladas antes e outros vão te entender. Você está fazendo isso agora mesmo. Entendendo frases que nunca existiram até este momento. A linguagem nos permite compartilhar não apenas informação, mas imaginação. Podemos descrever coisas que nunca vimos, planejar eventos que ainda não aconteceram, contar histórias sobre pessoas que nunca existiram. Podemos mentir, especular, fazer hipóteses, sonhar em voz alta. Nenhum outro animal pode fazer isso. E em algum lugar do nosso passado evolutivo, nós também não podíamos. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Estas são as perguntas que assombram cientistas, linguistas e antropólogos há séculos. E aqui está a verdade desconfortável. Nós realmente não sabemos. Temos teorias fascinantes, evidências convincentes, pistas tentadoras, mas nenhuma resposta definitiva. Este é o capítulo perdido da história. A história que deveria estar escrita em pedra, mas existe apenas em sombras e especulação. O que estamos prestes a explorar juntos não é um conto simples com respostas claras. É uma jornada na incerteza, no espaço nebuloso entre o que sabemos e o que só podemos adivinhar. Vamos olhar para as evidências, as teorias concorrentes, as descobertas surpreendentes que sugerem quando e como nossos ancestrais aprenderam a falar. Vamos conhecer os cientistas que estão tentando resolver este mistério usando tudo, desde crânios fósseis até simulações de computador de tratos vocais antigos. Mas também vamos reconhecer o que não sabemos, o que talvez nunca saberemos. Porque a origem da linguagem não é apenas um quebra-cabeça científico. É um mistério profundo sobre o que nos torna humanos. E talvez, apenas talvez, alguns mistérios sejam feitos para serem explorados em vez de resolvidos. Então, vamos começar do começo, ou pelo menos o mais perto do começo que podemos chegar. Antes de podermos entender como os humanos aprenderam a falar, precisamos imaginar um mundo sem palavras, não apenas silencioso, não apenas simples, mas fundamentalmente diferente de qualquer coisa que possamos conceber facilmente. Porque por milhões de anos, seus ancestrais viveram, amaram, lutaram e cooperaram sem uma única palavra passando entre eles. Imagine isto. Você está vivendo há 2 milhões de anos atrás. Talvez você seja um Homo erectus, um dos nossos ancestrais primitivos mais bem-sucedidos. Você dominou o fogo. Você faz ferramentas de pedra sofisticadas. Você vive em grupos sociais de talvez 20 ou 30 indivíduos.
Você tem uma vida emocional rica, relacionamentos sociais complexos, conhecimento detalhado do seu ambiente, mas você não pode falar sobre nada disso. Não realmente. Então, como você se comunica? Da mesma forma que nossos parentes vivos mais próximos fazem hoje. Assista Chimpanzés por uma tarde e você está vendo uma janela para nosso passado sem palavras. Eles gesticulam constantemente. Um braço levantado significa aviso. Mão estendida significa implorar por comida. Expressões faciais específicas transmitem agressão, medo, brincadeira, submissão. Eles fazem vocalizações, dezenas de sons distintos, gritos que carregam por quilômetros através da floresta, avisando outros sobre fontes de comida ou ameaças, gritos que sinalizam perigo, grunhidos suaves que mantêm contato entre mães e bebês. Mas aqui está o que é crucial. Estes não são palavras. São expressões emocionais involuntárias. Um chimpanzé não pode escolher fingir um grito de medo quando não está realmente com medo. Ele não pode descrever um leopardo que viu ontem ou avisar sobre uma ameaça que pode vir amanhã. Cada vocalização está ligada ao presente imediato, aos estados emocionais atuais. Não há tempo passado, nenhum planejamento futuro expresso através do som, nenhum conceito abstrato. Seus ancestrais primitivos se comunicavam da mesma maneira. Quando você encontrava comida, você fazia sons excitados que atraíam seu grupo até você. Quando você avistava um predador, chamados de alarme involuntários irrompiam de sua garganta antes mesmo de você pensar sobre isso. Quando você queria se reconciliar após um conflito, você usava gestos e expressões faciais que seus companheiros entendiam instintivamente. E funcionava. Por milhões de anos, este sistema foi suficiente. Você poderia coordenar caçadas através de gestos e grunhidos. Você poderia manter laços sociais através de cuidados mútuos e linguagem corporal. Você poderia ensinar seus filhos habilidades básicas através de demonstração e imitação. Você não precisava de palavras para saber quem era seu amigo e quem era seu rival. Você podia ler isso na postura, no contato visual, nas microexpressões sutis que piscavam nos rostos. Mas você não podia contar histórias. Você não podia explicar por que preferia uma rota de caça em vez de outra. Você não podia avisar crianças sobre perigos que elas ainda não haviam encontrado. Você não podia compartilhar seus sonhos ou descrever seus medos. Sua vida interior era tão rica quanto a nossa, as evidências sugerem, mas estava presa dentro do seu crânio, acessível aos outros apenas através de exibições emocionais brutas e ações físicas. Antes de irmos mais fundo neste mistério, estou curioso. De onde no Brasil você está ouvindo agora? Que horas são onde você está? Deixe um comentário. Há algo lindo em saber que esta história está sendo ouvida em diferentes lugares e momentos, conectando-nos através desta exploração de como a própria conexão começou. Em algum lugar entre seus ancestrais sem palavras e humanos modernos com nosso vocabulário infinito, algo emergiu que antropólogos chamam de proto-linguagem. Não exatamente chamados animais, não exatamente fala verdadeira. Talvez vocalizações intencionais com significados aproximados. Talvez sequências de gestos combinados em padrões primitivos. Alguns pesquisadores pensam que soava como as expressões de duas palavras de crianças humanas. Quer comida? Ir água. Perigo perto. Combinações simples que podiam transmitir ideias um pouco mais complexas do que chamados únicos, mas nada como a flexibilidade recursiva infinita da linguagem moderna. Este era o mundo silencioso de onde viemos. E de alguma forma, através de centenas de milhares de anos, aquele silêncio se tornou fala. Aqui está algo para pensar. Você não poderia falar se tentasse. Não porque você não sabe como, mas porque seu corpo, como é agora, teria que ser fundamentalmente diferente. Sua garganta precisaria ser rearranjada. Seu cérebro precisaria de regiões inteiras dedicadas a processar padrões sonoros. Você precisaria de ossos que existem sem outro propósito além de tornar as palavras possíveis. A fala não é apenas uma habilidade que aprendemos. Está escrita em nossa anatomia de maneiras que nos tornam diferentes de quase qualquer outra criatura na Terra. Comece com sua garganta. Agora mesmo, sua laringe, sua caixa vocal, fica baixa no seu pescoço, muito mais baixa do que em chimpanzés, gorilas ou qualquer um dos nossos parentes primatas mais próximos. Na maioria dos mamíferos, a laringe fica alta, praticamente na parte de trás da boca. Este arranjo é, na verdade, mais seguro. Permite que animais respirem e engulam ao mesmo tempo, previne engasgos, mantém as vias aéreas protegidas. Mas humanos desistiram dessa segurança por algo completamente diferente. Nossa laringe desceu. Ao longo de milhões de anos de evolução, ela gradualmente caiu mais baixo na garganta, criando uma longa cavidade faríngea acima dela. Isso parece uma troca terrível no início.
Não podemos beber e respirar simultaneamente como outros animais podem. Engasgamos facilmente. Todos os anos, milhares de pessoas morrem por aspirar comida ou líquido nos pulmões, um problema que é quase inexistente em outros primatas. A evolução geralmente não faz mudanças que aumentam o risco de mortalidade, a menos que essas mudanças forneçam vantagens massivas em outro lugar. E a vantagem é o som. Aquela longa cavidade faríngea acima da nossa laringe descendente age como uma câmara de ressonância, como o corpo de um violão ou o tubo de um trompete. Ela nos permite modificar sons de maneiras que nenhum outro primata pode. Podemos moldar vogais, criar consoantes, produzir a incrível gama de fonemas que torna a linguagem humana possível. Um chimpanzé pode fazer talvez uma dúzia de vocalizações distintas. Humanos podem produzir cerca de 200 sons de fala diferentes, e nós os combinamos em maneiras essencialmente infinitas. A laringe descendente começa a se desenvolver em bebês humanos por volta dos 3 meses de idade. Antes disso, bebês podem realmente respirar e engolir simultaneamente, assim como outros mamíferos. Então algo muda. A laringe começa sua descida, e de repente o bebê fica vulnerável a engasgos de maneiras que não estava antes. Mas também está pronto para começar a experimentar com os sons que eventualmente se tornarão palavras. Agora, olhe mais profundamente para os próprios ossos. No seu pescoço, flutuando livre sem se conectar a nenhum outro osso no seu corpo, está o ióide. É um pequeno osso em forma de ferradura que ancora os músculos da sua língua e laringe. A maioria dos animais tem um ióide, mas em humanos ele tem uma forma diferente, posicionado diferentemente, conectado a músculos de maneiras que não existem em nenhum outro lugar no reino animal. O ióide humano é essencialmente um osso dedicado à fala. Encontrar ióides antigos é raro. Ossos tão delicados não fossilizam facilmente. Mas quando arqueólogos descobriram um ióide de Neandertal em uma caverna em Israel, o mundo científico tomou nota. Era virtualmente idêntico a um ióide humano moderno. Mesma forma, mesmo tamanho, mesmos pontos de fixação muscular. Isso sugeria que os neandertais tinham a mesma anatomia vocal básica que nós temos, que eles podiam potencialmente produzir a mesma gama de sons. Mas ter o hardware não significa necessariamente que você tem o software. É aí que a genética entra na história. Em 2001, pesquisadores descobriram um gene chamado FOXP2. Não é único para humanos. Muitos animais têm versões dele, mas a variante humana é diferente. 2 pequenas mutações separam nosso FOXP2 da versão do chimpanzé, e essas 2 pequenas mudanças têm efeitos enormes. Humanos com genes FOXP2 danificados têm sérias deficiências de linguagem. Eles podem pensar, podem entender conceitos, mas lutam com o controle motor preciso necessário para a fala e com as estruturas gramaticais que fazem a linguagem funcionar. Quando essas mutações do FOXP2 apareceram, a evidência genética sugere que elas se fixaram em populações humanas em algum momento depois que nos separamos do nosso ancestral comum com chimpanzés. Mas o momento exato permanece frustrantemente incerto. Algumas estimativas colocam isso em 200 mil anos atrás. Outras sugerem que poderia ser muito mais antigo, talvez mais de 500 mil anos, o que significaria que neandertais e denisovanos herdaram as mesmas mutações. E aqui é onde fica realmente interessante. Quando cientistas sequenciaram DNA de Neandertal de fósseis, eles descobriram que os neandertais tinham as mesmas mutações FOXP2 que nós temos, exatamente as mesmas mudanças que são cruciais para a fala humana. Esta não foi evolução convergente onde traços similares se desenvolvem independentemente. Esta foi herança compartilhada. Os neandertais receberam essas mutações da mesma população ancestral que nós, provavelmente daqueles sobreviventes do gargalo que possuíam a fundação genética para a fala antes que as 3 linhagens humanas divergissem. Mas anatomia e genética são apenas parte da história. A verdadeira mágica acontece no cérebro. 3 regiões em particular tornam a linguagem humana possível. A área de Broca, localizada no lobo frontal, lida com produção de fala e gramática. A área de Wernicke, no lobo temporal, processa a compreensão de linguagem. E conectando-as, está um feixe de fibras nervosas chamado fascículo arqueado, uma rodovia neural que permite que essas 2 regiões se comuniquem em velocidades incríveis. Essas estruturas existem em outros primatas, mas são menores, menos desenvolvidas, menos interconectadas. Em humanos, elas são massivamente ampliadas e elaboradamente conectadas a outras regiões cerebrais. A área de Broca em particular mostra conexões com áreas controlando músculos faciais, movimento da língua, controle da respiração,
Tudo necessário para a coordenação motora precisa que a fala requer. Isso não é comunicação simples. Esta é a orquestração de dezenas de músculos disparando em sequências precisas para produzir sons que outros humanos podem decodificar em significado. O registro fóssil nos dá pistas tentadoras sobre quando essas estruturas cerebrais se desenvolveram. Moldes cranianos, impressões deixadas no interior de crânios antigos mostram que o padrão de convoluções no cérebro começou a mudar em algum momento há cerca de 2 milhões de anos atrás. As áreas que se tornariam as regiões de Broca e Wernicke começaram a se expandir. Quando chegamos ao Homo heidelbergensis, o ancestral comum de humanos modernos e neandertais, a estrutura cerebral parece notavelmente moderna. O hardware estava no lugar. Mas aqui está o problema do ovo e da galinha que mantém antropólogos acordados à noite. Nossa anatomia mudou para permitir a fala, ou a vantagem de sobrevivência de melhor comunicação levou nossa anatomia a mudar? Provavelmente ambos. A seleção natural não funciona em linhas retas. Ela cria ciclos de feedback. Talvez humanos primitivos com laringes ligeiramente descendentes pudessem fazer chamados de aviso mais distintos, dando vantagens de sobrevivência ao seu grupo. Ao longo de gerações, grupos com melhor comunicação sobreviviam mais frequentemente, tinham mais descendentes, passavam os genes para laringes descendentes e áreas de linguagem ampliadas. Essas habilidades aprimoradas criavam pressão para a comunicação ainda melhor, impulsionando mais mudanças anatômicas. É um efeito cascata. Cada pequena melhoria na anatomia torna a comunicação mais complexa possível. Comunicação mais complexa fornece maiores vantagens de sobrevivência. Maiores vantagens de sobrevivência intensificam a pressão de seleção para a anatomia ainda melhor. Rodada após rodada por milhões de anos até você acabar com uma espécie que reestruturou fundamentalmente sua garganta, desenvolveu ossos especializados, mutou genes cruciais e reconstruiu porções significativas do seu cérebro. Tudo a serviço de algo que não existia quando o processo começou. Somos prova ambulante e falante de que a evolução pode construir algo magnífico a partir de acidentes acumulados e pressões de sobrevivência. Nossos corpos são monumentos ao poder das palavras, moldados por elas antes que a primeira palavra fosse falada. Então, aqui é onde as coisas ficam realmente especulativas e honestamente meio divertidas. Porque ninguém sabe como a linguagem realmente começou. Temos teorias, muitas delas, variando de plausíveis a absurdas, de cuidadosamente pesquisadas a basicamente apenas palpites educados. E a verdade é que talvez nunca saberemos com certeza. Mas cada teoria, mesmo as que soam ridículas no início, nos diz algo interessante sobre como humanos pensam, como nos comunicamos, como nos tornamos os macacos falantes que conquistaram o planeta. Vamos começar com uma das ideias mais antigas, a teoria Au-Au. O nome soa bobo porque meio que é, mas o conceito básico faz sentido intuitivo. Esta teoria sugere que a linguagem começou quando humanos primitivos começaram a imitar os sons ao seu redor. Animais, trovões, vento, água. Você ouve um canto de pássaro e imita. Você ouve água correndo e faz um som de vush. Eventualmente, esses sons imitativos se tornam palavras. Sons de cachorro se tornam a palavra para cachorro. Sons de trovão se tornam a palavra para trovão. É simples, elegante e provavelmente pelo menos parcialmente errado. O problema é que a maioria das palavras em línguas modernas não soam nada como as coisas que representam. A palavra árvore não soa como uma árvore. A palavra pedra não soa como uma pedra. Claro, temos algumas palavras onomatopeicas como splash ou zoom ou miau que imitam sons, mas são uma fração minúscula de qualquer língua. Se a linguagem começasse puramente através de imitação de sons, você esperaria muito mais palavras soando como sua referência. Mas aqui está a coisa. A teoria Au-Au pode não estar completamente errada também. Algumas pesquisas recentes sugerem que todas as línguas têm simbolismo sonoro sutil. Associações inconscientes entre certos sons e certos significados. Palavras para coisas pequenas tendem a usar vogais agudas. Palavras para coisas grandes usam sons mais graves. Talvez a teoria Au-Au capture algo real sobre como nossos cérebros primeiro começaram a conectar sons a significados, mesmo que não explique tudo. Depois há a teoria Ioho, e sim, esses nomes realmente foram criados por estudiosos que aparentemente tinham senso de humor. Esta propõe que a linguagem emergiu de cantos rítmicos durante trabalho comunal. Imagine seus ancestrais puxando um tronco pesado, levantando uma pedra grande, puxando uma rede de pesca. Todo mundo precisa coordenar seu esforço, puxar ao mesmo tempo, levantar juntos. Então alguém começa a fazer sons rítmicos. No ritmo do trabalho, outros se juntam.
O ritmo ajuda na coordenação. Ao longo de milhares de gerações, esses cantos de trabalho simples se tornam mais complexos, mais variados, eventualmente evoluindo para a linguagem completa. O apelo desta teoria é que ela conecta a linguagem a algo que sabemos que humanos primitivos estavam fazendo. Trabalho cooperativo e ritmo é fundamental para todas as línguas humanas. Toda língua tem padrões de estresse prosódico, maneiras de organizar sons no tempo. Talvez essas fundações rítmicas realmente vieram primeiro com significado sendo colocado em camadas por cima depois. O problema é que cantar durante o trabalho não requer o tipo de complexidade que a linguagem tem. Você não precisa de gramática para coordenar puxar uma rede. Você não precisa de um vocabulário de milhares de palavras para cronometrar um levantamento em grupo. Então, enquanto a teoria Yoho pode explicar como humanos primeiro começaram a usar suas vozes de maneiras coordenadas, não explica realmente como chegamos daí até a linguagem completa. Mais intrigante é a teoria gestual. E esta ganhou séria credibilidade científica nas últimas décadas. A ideia é que a linguagem não começou com sons de jeito nenhum. Começou com gestos de mão. Seus ancestrais apontavam para coisas, imitavam ações, usavam suas mãos para se comunicar muito antes de usarem suas vozes. Isso faz sentido evolutivo. Primatas já são excelentes em comunicação gestual. Chimpanzés e bonobos usam dezenas de sinais de mão distintos para transmitir significado. Nossos ancestrais comuns provavelmente também faziam. Então talvez a linguagem humana começou como uma elaboração deste sistema existente. Mais gestos, combinações mais complexas, eventualmente uma linguagem gestual completa tão sofisticada quanto qualquer língua de sinais moderna. Então, de acordo com esta teoria, algo mudou. A boca começou a assumir funções que tinham pertencido às mãos. Por quê? Porque as mãos estavam ocupadas. Quando você está carregando ferramentas, bebês, comida, você não pode dispensar suas mãos para a comunicação, mas sua boca está livre. Então, a seleção natural favoreceu indivíduos que podiam transferir seu vocabulário gestual para sons vocais, usando sua língua e lábios para criar a variedade de sons que as mãos vinham criando através de movimento. Esta teoria é apoiada por alguma neurociência fascinante. As regiões cerebrais que controlam movimentos das mãos e produção de fala ficam bem próximas uma da outra e fortemente interconectadas. Quando você fala, suas mãos tendem a gesticular automaticamente. Quando você gesticula, áreas de fala do seu cérebro se ativam. Talvez essa sobreposição não seja coincidência. Talvez seja a história evolutiva, o traço de um tempo antigo quando mãos faziam o que bocas fazem agora. Depois há a hipótese da limpeza social proposta pelo antropólogo Robin Dunbar. Ele notou algo interessante sobre primatas. Eles gastam enormes quantidades de tempo se limpando mutuamente, escolhendo através do pelo, removendo parasitas. Mas limpeza não é realmente sobre higiene, é sobre vínculo social. É como primatas mantêm relacionamentos, constroem alianças, mantêm grupos coesos. O problema é que limpeza consome tempo e você só pode limpar um indivíduo por vez. À medida que grupos humanos ficavam maiores, saindo do gargalo e expandindo através de novos territórios, limpeza física se tornou impraticável. Você precisaria gastar o dia todo limpando apenas para manter vínculos com todos no seu bando. Então, de acordo com Dunbar, humanos desenvolveram limpeza vocal para substituir limpeza física. Linguagem nesta visão não é principalmente sobre compartilhar informação. É sobre manter vínculos sociais eficientemente. Você pode limpar vocalmente múltiplas pessoas de uma vez apenas conversando em grupo. Você pode fortalecer relacionamentos através de conversa muito mais rápido do que através de escolher insetos do cabelo de alguém. Isso explica por que tanta conversa humana é basicamente conversa fiada sem sentido. Não estamos trocando informação vital quando conversamos sobre o tempo. Estamos limpando vocalmente, mantendo vínculos sociais através do som. Talvez mais tocante seja o que alguns pesquisadores chamam de teoria do colocar o bebê no chão. Por milhões de anos, mães primatas carregavam seus bebês constantemente. Bebês se agarravam ao pelo de suas mães, permanecendo em contato físico quase o tempo todo. Mas à medida que humanos perderam pelos corporais, bebês não podiam mais se agarrar. Mães tinham que carregá-los manualmente, o que significava que às vezes precisavam colocá-los no chão para fazer outro trabalho. Um bebê deixado no chão é um bebê aterrorizado. Ele precisa de garantia de que a mãe ainda está por perto, ainda protegendo. Então, a mãe começou a fazer sons reconfortantes, vocalizações suaves que diziam: "Estou aqui, você está seguro, não te abandonei." Com o tempo, esses sons de conforto se tornaram mais elaborados, mais variados, eventualmente formando a fundação da linguagem.
É uma ideia linda que a linguagem começou não como uma ferramenta para caçar ou lutar, mas como uma expressão de amor, como uma maneira de confortar uma criança assustada. A verdade é que todas essas teorias podem estar parcialmente corretas. A linguagem não teve necessariamente uma única origem. Talvez ela emergiu de múltiplas fontes simultaneamente. Imitação de som e cantos de trabalho rítmicos e gestos e vínculo social e conforto infantil, todos se misturando ao longo de dezenas de milhares de anos em algo sem precedentes. Há uma razão pela qual a Sociedade Linguística de Paris proibiu toda especulação sobre origens da linguagem em 1866. Estudiosos vinham discutindo por décadas, propondo teorias selvagens sem evidência, não chegando a lugar nenhum. A sociedade basicamente disse: chega, estamos perdendo nosso tempo, vamos focar no que podemos realmente estudar. Essa proibição, de certa forma, ainda está em vigor. A maioria dos linguistas trata origens da linguagem com extrema cautela, reconhecendo quão pouco realmente sabemos. Mas não saber com certeza não torna a pergunta menos fascinante. Torna mais. Então, cientistas têm que montar a linha do tempo a partir de evidência indireta, de anatomia e arqueologia e genética. E eles chegaram a respostas muito diferentes. Alguns pensam que a linguagem emergiu há quase 2 milhões de anos atrás. Outros insistem que não poderia ter mais de 100 mil anos. Isso não é um pequeno desacordo. Essa é a diferença entre linguagem ser uma herança antiga que moldou toda a nossa jornada evolutiva e linguagem ser uma invenção recente mal mais antiga que a agricultura. Vamos começar com a teoria da linha do tempo antiga. A ideia aqui é que a linguagem emergiu com o Homo erectus, nosso ancestral que primeiro se espalhou para fora da África, há cerca de 2 milhões de anos atrás. Erectus era impressionante. Eles tinham cérebros significativamente maiores do que hominídeos anteriores. Eles controlavam fogo sistematicamente. Eles faziam ferramentas de pedra sofisticadas. E mais importante, eles colonizaram metade do planeta. Eles se espalharam da África para a Europa e Ásia, sobrevivendo em ambientes variando de florestas tropicais a pastagens temperadas. Alguns proponentes da teoria antiga argumentam que esse tipo de expansão global teria sido impossível sem linguagem. Como você coordena uma migração em grupo através de território desconhecido sem palavras? Como você ensina a próxima geração onde encontrar fontes de água que nunca viram? Quais plantas são comestíveis em regiões que você acabou de descobrir? Como caçar animais que seu povo nunca encontrou? Tentativa e erro te mataria muito antes de você aprender o suficiente para sobreviver. Ferramentas adicionam peso a este argumento. Erectus não fazia apenas cortadores simples. Eles criavam machados de mão que requeriam dezenas de golpes precisamente colocados para moldar, seguindo modelos mentais que levavam anos para dominar. Ensinar alguém a fazer um machado de mão à Shaolin através de pura demonstração seria incrivelmente difícil. Mostre a eles com linguagem, explique os princípios, descreva o que você está pensando enquanto trabalha. E, de repente, o conhecimento se transfere eficientemente. Alguns pesquisadores fizeram experimentos onde pessoas modernas tentam aprender fabricação de ferramentas de pedra com ou sem instrução verbal. O grupo de linguagem aprende mais rápido, comete menos erros, produz ferramentas melhores. Se isso é verdade para nós, não teria sido verdade para Erectus? Mas aqui é onde fica complicado. Outros cientistas olham para a mesma evidência e veem algo completamente diferente. Eles argumentam que ferramentas Erectus, impressionantes como são, mal mudaram por mais de 1 milhão de anos. Os machados de mão encontrados na África de 1.700.000 anos atrás parecem quase idênticos aos feitos na Europa 500.000 anos atrás. Se Erectus tinha linguagem verdadeira, por que a tecnologia não explodiu? Por que a inovação não acelerou? Humanos modernos com linguagem podem ir do primeiro avião a pousar na Lua em 66 anos. Erectus fez as mesmas ferramentas por 1 milhão de anos. Isso não soa como uma espécie com habilidades linguísticas totalmente desenvolvidas. A teoria da linha do tempo tardia empurra a emergência de linguagem para algum lugar entre 50.000 e 100.000 anos atrás, coincidindo com o que arqueólogos chamam de grande salto adiante. Por volta desta época, o registro arqueológico se transforma. De repente você vê pinturas em cavernas, figuras esculpidas, joias sofisticadas, práticas de enterro elaboradas, evidência de redes de comércio de longa distância. O kit de ferramentas explode em diversidade e complexidade. Instrumentos musicais aparecem. Há evidência inconfundível de pensamento simbólico, raciocínio abstrato, o tipo de atividade mental que parece impossível sem linguagem.
Proponentes desta teoria argumentam que todos os comportamentos verdadeiramente humanos, tudo que nos separa de outros primatas, só aparecem nos últimos 100 mil anos. Antes disso, nossos ancestrais eram inteligentes, claro, mas não eram modernos. Não eram nós. Linguagem foi a peça final, a inovação que transformou macacos espertos em seres capazes de arte e religião e ciência. O momento até se alinha com evidência genética. Lembra daquele gargalo populacional de 930 mil a 813 mil anos atrás? Alguns pesquisadores pensam que a reorganização neural que ocorreu durante e após aquela crise criou a arquitetura cognitiva necessária para a linguagem, as mudanças cerebrais que permitiram pensamento simbólico, que tornou possível usar sons arbitrários para representar ideias complexas. Se isso estiver certo, linguagem não poderia ter emergido até depois que os sobreviventes do gargalo evoluíram para algo novo. Mas a maioria dos linguistas e antropólogos hoje favorecem um caminho do meio, a hipótese de emergência gradual. Esta teoria sugere que linguagem não apareceu de repente como um interruptor de luz. Em vez disso, evoluiu lentamente ao longo de centenas de milhares de anos, talvez até mais. Formas primitivas podem ter sido extremamente simples, um punhado de palavras, gramática básica, apenas o suficiente para coordenar caçadas ou ensinar fabricação de ferramentas mais eficientemente. Com o tempo, à medida que cérebros humanos ficaram maiores e mais sofisticados, a linguagem cresceu com eles. Mais palavras, gramática mais complexa, conceitos mais abstratos. Geração por geração, milênio por milênio, comunicação humana se tornou mais nuançada, mais flexível, mais poderosa. Este modelo gradual faz sentido evolutivo. Seleção natural geralmente não produz saltos dramáticos. Ela refina e melhora sistemas existentes incrementalmente. Talvez Erectus tivesse protolinguagem, algo mais sofisticado que comunicação de chimpanzé, mas muito mais simples do que o que temos hoje. Talvez as espécies que vieram depois deles, Homo heidelbergensis, ancestral comum com neandertais, expandiram aquele sistema ainda mais. Talvez linguagem moderna completa só emergiu nos últimos poucas centenas de milhares de anos, mas foi construída sobre fundações colocadas milhões de anos antes. A dispersão de humanos para fora da África pode oferecer pistas. Quando nossos ancestrais finalmente saíram há cerca de 60 mil anos atrás, eles se moveram rápido. Dentro de 20 mil anos, eles colonizaram Ásia, Europa, Austrália e, eventualmente, as Américas. Eles se adaptaram à tundra ártica, florestas tropicais, platôs de alta altitude, pequenas ilhas. Eles desenvolveram centenas de culturas distintas, cada uma com conhecimento especializado sobre seu ambiente. Esse tipo de colonização rápida e bem-sucedida de ambientes diversos sugere comunicação sofisticada. Não apenas algumas palavras, mas a habilidade de compartilhar informação complexa, ensinar habilidades intrincadas, manter coesão social através de vastas distâncias. Isso soa como pessoas com linguagem muito parecida com a nossa. Mas aqui está a verdade honesta, não sabemos. Provavelmente não podemos saber. Não com certeza. Linguagem emergiu em algum momento entre 2 milhões e 50 mil anos atrás, o que é uma faixa embaraçosamente enorme para algo tão fundamental. Pode ter aparecido de repente ou evoluído gradualmente. Pode ter sido a causa da singularidade humana ou a consequência de outras mudanças que nos tornaram especiais. O mistério da linha do tempo permanece não resolvido, talvez insolúvel. O que sabemos é que sempre que a linguagem emergiu, ela mudou tudo que veio depois. Aqui está algo que deveria te manter acordado à noite. Imagine que você é um humano moderno há cerca de 50 mil anos atrás, em algum lugar no que hoje é França ou Espanha. Você viajou para o norte da África com seu bando, seguindo manadas de mamutes e bisões em territórios que seu povo nunca viu antes. E então um dia, perto de um vale de rio, você os encontra. Outros humanos, mas não exatamente como você. Eles são mais baixos, mais musculosos, com cristas supraorbitais massivas e rostos que parecem ao mesmo tempo familiares e totalmente alienígenas. Eles são neandertais. E aqui está a pergunta que assombra todo arqueólogo que estuda este período. Quando você os encontrou, vocês podiam falar uns com os outros? Por maior parte da história humana, assumimos que neandertais eram brutais, moradores de cavernas inarticulados, primitivos grunhidores que mal se qualificavam como humanos. Então começamos a olhar para a evidência e tudo mudou. A primeira pista veio de um osso minúsculo na garganta. O osso hioide fica na base da sua língua e ancora os músculos que você usa para a fala. É delicado, raramente preservado em fósseis.
Mas em 1983, arqueólogos escavaram um esqueleto neandertal da caverna Quebara, em Israel. E lá estava, um osso hioide virtualmente idêntico ao seu. Mesma forma, mesmo tamanho, mesmos pontos de fixação muscular. Este osso só faz sentido se você está fazendo algo incrivelmente complexo com seu trato vocal. Algo como falar, mas talvez isso fosse um acaso. Um osso não prova nada. Então veio a evidência genética. Em 2007, pesquisadores extraíram com sucesso o DNA de fósseis neandertais e sequenciaram um gene chamado FOXP2. Este gene é crucial para desenvolvimento de fala e linguagem. Mutações em FOXP2 causam sérios distúrbios de fala e linguagem em humanos modernos. Crianças com versões danificadas deste gene lutam para coordenar os movimentos motores finos necessários para a fala. Eles têm dificuldade processando gramática e entendendo sentenças complexas. FOXP2 é um dos genes mais importantes para a linguagem humana. E neandertais tinham exatamente a mesma versão que nós temos. As mesmas mutações, as mesmas sequências de aminoácidos. Nossa versão de FOXP2 emergiu em algum momento depois que humanos se separaram de chimpanzés, provavelmente durante ou logo após o gargalo. É uma das inovações genéticas que nos torna humanos. E neandertais a compartilhavam, não porque nós demos a eles através de miscigenação. A evidência genética é clara sobre isso. Eles a herdaram do mesmo ancestral comum, a desenvolveram ao longo do mesmo caminho evolutivo, a refinaram através das mesmas pressões de seleção. Se FOXP2 nos dá capacidade para a linguagem, deu a eles a mesma capacidade. Então, pesquisadores começaram a olhar para a estrutura de orelha neandertal. Usando tomografias de crânios fósseis, eles reconstruíram a anatomia do canal auditivo neandertal, os ossinhos que transmitem som, a estrutura da cóclea onde som se torna sinais neurais. O que eles encontraram foi notável. Orelhas neandertais estavam sintonizadas nas mesmas frequências que orelhas humanas modernas. Especificamente, elas estavam otimizadas para ouvir sons na faixa de 2 a 4 kHz. Essa é a faixa de frequência da fala humana. A maioria das consoantes importantes na linguagem humana, os sons que carregam mais informação, caem dentro dessa faixa. Orelhas neandertais foram construídas para ouvir precisamente aqueles sons. Isso não é coincidência. Evolução não desperdiça recursos construindo equipamento especializado sem razão. Se neandertais tinham orelhas otimizadas para ouvir frequências de fala, eles quase certamente estavam produzindo sons de fala. Mas aqui é onde fica ainda mais fascinante. Sabemos que neandertais tinham cultura complexa, sofisticada e inegavelmente simbólica. Eles enterravam seus mortos com o que parece ser cuidado ritual. Sepulturas neandertais de múltiplos sítios mostram corpos colocados em posições específicas, às vezes com objetos colocados por perto. Na caverna Shanidar, no Iraque, análise de amostras de solo de um enterro neandertal revelou pólen de múltiplas plantas floridas. Por décadas, arqueólogos debateram se isso significava que neandertais colocavam flores em sepulturas. Análise recente sugere que parte do pólen provavelmente veio de processos naturais, mas não tudo. As concentrações são altas demais, localizadas demais. Alguém provavelmente colocou plantas lá deliberadamente, significativamente. Eles criavam arte. Por anos, quaisquer pinturas em cavernas ou objetos decorados na Europa eram automaticamente atribuídos a humanos modernos. Então pesquisadores desenvolveram melhores técnicas de datação. E de repente, parte da arte ficou mais velha, muito mais velha. Velha o suficiente para que apenas neandertais pudessem ter feito. Estênceis de mãos em ocre vermelho, em cavernas espanholas datando de 65 mil anos atrás. Joias de concha da Espanha com 115 mil anos. Garras de águia com marcas de corte sugerindo que eram usadas como pingentes. Neandertais estavam criando objetos simbólicos, decorando seus corpos, deixando suas marcas em paredes de cavernas. Este é o comportamento de mentes capazes de pensamento abstrato. Mentes que podiam conceber significado além de sobrevivência imediata. E aqui está a coisa sobre pensamento simbólico. É quase impossível sem linguagem. Tente imaginar criar arte sem diálogo interno. Tente imaginar desenvolver costumes de enterro sem habilidade de compartilhar ideias sobre morte e significado. Tente imaginar manter estruturas sociais complexas sem comunicação mais sofisticada que apontar e grunhir. Sua tecnologia de ferramentas sugere a mesma coisa. Ferramentas neandertais tardias mostram variações regionais, estilos distintos que persistiram através de gerações dentro de populações específicas, mas diferiram entre grupos. Esta é a transmissão cultural.
Conhecimento sendo passado de mestre para aprendiz, de pai para filho, de uma geração para a próxima. Você pode ensinar fabricação de ferramentas simples através de demonstração sozinha. Mas ensinar procedimentos complexos de múltiplas etapas com variações regionais, isso requer explicação, isso requer linguagem. Mas nem todos concordam. Alguns pesquisadores argumentam que tratos vocais neandertais eram sutilmente diferentes dos nossos. Reconstruções baseadas em forma de crânio sugerem que sua laringe pode ter ficado ligeiramente mais alta na garganta, limitando sua gama de sons vocálicos. Talvez eles pudessem produzir alguns sons parecidos com fala, mas não a gama completa de fonemas que línguas humanas modernas usam. Talvez sua linguagem, se tivessem uma, fosse mais simples, mais limitada, capaz de transmitir informação concreta, mas não conceitos abstratos. Outros apontam que nunca encontramos arte neandertal que seja tão complexa quanto as pinturas em cavernas elaboradas que humanos modernos criaram. Nenhum mural animal cobrindo paredes inteiras, nenhuma escultura, nenhuma evidência de contagem ou sistemas de notação. Talvez seu pensamento simbólico não fosse tão desenvolvido quanto o nosso. Talvez eles estivessem no limiar da linguagem, mas não tivessem totalmente cruzado. Mas imagine apenas por um momento que eles podiam falar. Imagine que há 50 mil anos atrás, em um vale de rio na Europa da Era do Gelo, dois grupos de humanos se encontraram. Humanos modernos e neandertais, separados por 400 mil anos de evolução, mas ainda próximos o suficiente para reconhecer um ao outro como algo quase familiar. Eles podiam se entender. Suas línguas teriam divergido muito tempo atrás, teriam se desenvolvido separadamente através de continentes diferentes, mas talvez ainda houvesse semelhanças. Ecos de um ancestral linguístico comum, palavras básicas que não haviam mudado muito. Talvez através de gestos e repetição e paciência, eles pudessem se comunicar, compartilhar informação sobre fontes de água e terrenos de caça, avisar um ao outro sobre perigos. Talvez ao redor de um fogo compartilhado numa noite europeia fria, eles contassem histórias. Sabemos que eles se miscigenaram. Humanos modernos carregam DNA neandertal, evidência de que nossos ancestrais não apenas os encontraram, mas viveram com eles, formaram relacionamentos com eles, tiveram filhos com eles. E é difícil imaginar formar esses tipos de vínculos sem comunicação, sem conversa, sem habilidade de compartilhar não apenas informação, mas experiência, emoção, significado. Uma mãe neandertal cantou para seu filho meio humano. Um caçador humano aprendeu palavras neandertais para os animais que perseguiam juntos. Eles compararam seus mitos diferentes sobre de onde o fogo veio ou por que as estrelas se moviam através do céu. Provavelmente nunca saberemos com certeza. Os sons que fizeram desapareceram há 40 mil anos quando o último neandertal morreu. Sem gravações, sem registros escritos, nada além de ossos e pedras e os ecos genéticos fracos em nosso próprio DNA. Mas ficando naquelas cavernas antigas, olhando para marcas de mãos deixadas em paredes por pessoas que não eram exatamente nós, é difícil não se perguntar o que eles estavam tentando dizer. E se pudéssemos ouvi-los, entenderíamos. Provavelmente não filosofia, não no início. Suas primeiras palavras eram quase certamente sobre sobrevivência. Imagine um acampamento na borda de um rio há 300 mil anos atrás. O sol está se pondo. O fogo está aceso. Crianças estão brincando na borda da luz. Em algum lugar no escuro nada se move. Antes da linguagem você tem duas opções. Você pode apontar. Você pode fazer um chamado de alarme geral, um grito de pânico que significa nada mais específico que perigo. É isso que a maioria dos animais faz. Mas com mesmo um punhado de palavras compartilhadas, tudo muda. Você não apenas grita. Você diz leopardo ali. Você diz crianças quietas perto. Você diz amanhã não água rio acima, zebra morta apodrecendo. Essas frases simples, se existissem, teriam valido mais que qualquer ferramenta de pedra. Elas teriam te permitido comprimir toda a complexidade do seu mundo em pacotes rápidos de baixa energia de som. Você poderia avisar, direcionar, coordenar, planejar. Você poderia mudar o comportamento de outras pessoas não apenas nos próximos 5 segundos, mas ao longo do próximo dia, da próxima estação, talvez do próximo ano. Se você está procurando um candidato para o primeiro conteúdo da linguagem humana, provavelmente foi isso. Informação que mudou o que outra pessoa fez. Avisos eram especialmente valiosos. Cobra sob pedra, ninho de abelha, água ruim. Uma única expressão poderia salvar a vida de um parente. Seleção natural adora isso. Grupos que podiam transmitir informação de perigo específica mais rápido que outros teriam vivido mais que seus vizinhos. Comida veio a seguir. Comida é vida e também é política.
Fruta ali, mariscos quando água baixa, raízes depois da chuva, búfalo passou 3 dias atrás. Estes não são apenas sons vagos, são mapas, coordenadas, calendários, tudo escondido dentro de algumas palavras básicas. Uma vez que você pode dizer onde a comida está e quando ela aparece, você pode começar a enviar grupos de forrageamento estrategicamente. Você pode escolher quem vai e quem fica. Você pode negociar ações antes da caçada começar. Você pode manter controle de quem é generoso e quem está sempre um pouco perto demais da panela de cozinha. E isso leva a algo ainda mais explosivo: falar sobre pessoas. Porque no momento em que seus ancestrais podiam confiavelmente nomear indivíduos e se referir a eles quando não estavam por perto, linguagem parou de ser apenas uma ferramenta para a sobrevivência e se tornou o motor da sociedade. No início, os próprios nomes teriam sido uma revolução. Dar algo um som estável, uma palavra, o tranca em sua mente de uma nova maneira. Uma planta sem nome é apenas uma memória de uma forma e uma cor. Uma planta com nome, cura, dobrador, qualquer que seja o som, se torna uma entidade. Pode ser listada, comparada, rastreada, ensinada. Não como a cura vermelha, cura verde boa na estação seca, dobrador da dor de barriga. De repente, conhecimento não está apenas flutuando frouxamente em sua cabeça. Tem âncoras, rótulos, você pode construir cadeias de raciocínio. O mesmo era verdade para pessoas. Uma vez que nomes solidificaram, vida social se aprofundou. Você não estava apenas lembrando rostos. Você estava lembrando reputações. Dar compartilha carne, toma mente, pergunta Lene sobre raízes, siga reca para a água. Nomes transformam impressões flutuantes em conceitos estáveis. Eles te permitem carregar ao redor um banco de dados mental do seu grupo em palavras. Isso não é apenas conveniente. Transforma como você pensa. Você pode comparar, prever e julgar de maneiras que são impossíveis sem rótulos. E com nomes vem algo ainda mais misterioso: a habilidade de falar sobre o que não está aqui. Linguistas chamam isso de deslocamento, a capacidade de usar linguagem para se referir a coisas que estão ausentes no espaço e tempo. A maioria dos animais não pode fazer isso de forma complexa. Seus sinais estão ligados firmemente ao presente. Seus ancestrais lentamente quebraram aquela corrente. Agora você pode dizer: os leões estavam aqui ontem. Você pode dizer: na época seca vamos para a água distante. Você pode até dizer: na estação fria passada meu irmão morreu ali. Essas não são apenas frases, são viagem no tempo. Elas te permitem puxar o passado para o presente e o futuro para o círculo da fogueira. Pense no que isso fez para planejamento. Em vez de reagir ao clima e animais conforme apareciam, bandos podiam compartilhar memórias de secas passadas, migrações passadas, desastres passados. Eles podiam dizer: quando o céu faz isso, as chuvas falharão. Eles podiam decidir juntos se mudar antes da catástrofe chegar. Ao longo de milhares de anos, deslocamento teria apertado o controle da cultura na sobrevivência. Quanto mais precisamente você podia falar sobre o passado, mais precisamente você podia mirar seu futuro. Mas seres humanos não usavam apenas este novo poder para planejamento coletivo nobre. Eles o usavam para fofocar. Antropólogos que trabalham com caçadores-coletores modernos, dos Hadza da Tanzânia aos Juhoansi do Kalahari a grupos aborígenes na Austrália, notam algo marcante. Uma porção enorme de conversa diária é sobre outras pessoas. Quem fez o quê? Quem dormiu com quem? Quem quebrou uma regra? Quem carregou a carga pesada? E quem fingiu uma lesão para fugir do trabalho? Alguns pesquisadores argumentam que fofoca não é um efeito colateral da linguagem. Pode ser uma das razões pelas quais a linguagem se tornou tão complexa em primeiro lugar. Em bandos minúsculos onde todos dependem de todos, reputação é sobrevivência. Você precisa saber quem é corajoso em crise, quem esconde comida, quem perde a paciência, quem rouba, quem mostra bondade a órfãos. Você não pode testemunhar diretamente cada ato, mas linguagem te permite reunir suas observações. Co guardou carne para si. Mara ajudou velha Nami a andar. Não confie em bir com crianças. Essas frases moldam realidade. Com o tempo, elas podem erguer ou destruir líderes. Elas podem encorajar cooperação, punir trapaceiros e impedir indivíduos poderosos de controlar o grupo. Em muitas sociedades de caçadores-coletores hoje, fofoca coordenada é usada para trazer pessoas arrogantes de volta à linha, para prevenir hierarquias de dominância de se formar. É muito possível que seus ancestrais estavam fazendo algo similar dezenas ou centenas de milhares de anos atrás, falando suavemente ao lado do fogo sobre quem poderia ser confiado quando a próxima estação difícil chegasse. Não podemos ouvir aquelas conversas antigas, mas línguas de caçadores-coletores modernos nos dão pistas.
Elas são frequentemente incrivelmente ricas quando se trata de descrever movimento através de paisagens, mudanças sutis no clima, comportamento animal e laços de parentesco. Há palavras separadas para irmão mais velho versus irmão mais novo, irmão da mãe versus irmão do pai, termos precisos para parentes relacionados por casamento, obrigação ou adoção. Isso sugere que fala primitiva não era apenas sobre apontar e gritar. Já estava tecida profundamente no tecido da vida social e conhecimento ecológico. Palavras mapeavam territórios, céus, relacionamentos e sentimentos. E dentro daquela teia de conversa, algo mais teria emergido silenciosamente. Histórias. Você pode imaginar o primeiro contador de histórias quase por acidente. Alguém que foi mais longe que outros numa caçada. Alguém que sobreviveu a algo aterrorizante. Alguém que voltou, sentou e, em vez de apenas dizer leão ali correu, começou a encadear eventos juntos. Ontem, quando o sol estava alto, eu fui além da colina vermelha, vi rastros frescos, segui, vento mudou, leão me cheirou, subi na pedra, esperou, joguei uma pedra, correu para lá, próxima vez podemos armadilhar ali. No início, a história é apenas informação estendida, um relatório mais longo, um aviso mais detalhado. Mas uma vez que sua mente se acostuma a ligar eventos em sequência, anexando-os a lugares nomeados e pessoas nomeadas, a porta se abre para algo mais. Narrativa. No momento em que você pode contar uma história, você pode compartilhar não apenas fatos, mas experiências. Você pode transmitir medo, coragem, dúvida e esperteza. Você pode deixar outros ensaiarem perigos em sua imaginação antes de enfrentá-los na realidade. Uma criança que ouve uma história sobre uma cobra na margem do rio pode pisar mais cuidadosamente no ano seguinte, mesmo que nunca tenha visto aquela cobra. Com o tempo, o contador de histórias se torna um novo tipo de especialista. Não apenas um caçador ou coletor, mas um tecelão de memória compartilhada. Histórias estabilizam identidade de grupo. Elas explicam por que seu bando vive aqui, por que você confia nessas pessoas e teme aquelas, por que este ritual importa e aquela colina é sagrada. Alguns dos primeiros mitos podem ter começado como contos de ensino simples. Uma vez uma criança comeu a raiz errada e morreu, por isso nunca comemos. Mas mesmo isso é suficiente para mostrar o verdadeiro poder das primeiras palavras. Elas não apenas rotulavam o mundo, elas o costuravam junto. Elas faziam conexões invisíveis visíveis. Elas permitiam memórias sobreviver em corpos individuais, permitiam planos serem compartilhados, permitiam reputações se formarem, permitiam histórias ecoarem muito depois que o fogo se apagou. Na escuridão silenciosa após um dia de caça e coleta, seus ancestrais não estavam apenas grunhindo uns para os outros. Eles estavam começando a construir mundos inteiros de som, mundos de perigo e segurança, lealdade e traição, passado e futuro. Linguagem havia chegado não como um sistema acabado, mas como uma ferramenta crescente e imutável. E com cada aviso sussurrado, cada pedaço de fofoca, cada primeiro conto desajeitado, estava remodelando a mente humana de dentro para fora. Linguagem não apenas deixou seus ancestrais compartilharem informação. Mudou que informação era até possível pensar. Antes das palavras, sua mente já era poderosa. Você podia lembrar caminhos, reconhecer rostos, antecipar perigo. Você podia sentir medo, ciúme, afeição. Você podia planejar ações simples como perseguir um animal ou encontrar sombra antes do calor do meio-dia. Mas aqueles pensamentos eram como imagens e impulsos espalhados, frouxamente conectados, constantemente escorregando. Então, lentamente, seu povo começou a anexar sons a coisas, não apenas a objetos e ações, mas eventualmente a ideias. E conforme palavras apareciam, algo estranho começou a acontecer. Pensamento em si começou a cristalizar. Alguns linguistas chamam isso de hipótese Sapir-Whorf. A ideia de que a língua que você fala molda como você percebe realidade. Não significa que linguagem te prende. Você ainda pode experimentar cores que sua língua não nomeia, ainda sentir emoções que sua cultura nunca rotula. Mas no momento em que você dá um padrão, um sentimento ou uma impressão vaga a uma palavra, você pode se agarrar a ela. Você pode examiná-la, combiná-la com outras ideias, retornar a ela mais tarde. Imagine um ancestral antes de palavras para tempo. Eles sentem a diferença entre manhã e noite, entre fome agora e fome depois. Mas uma vez que uma palavra aparece para ontem, para amanhã, para depois, o cérebro ganha alças no próprio tempo. Você não apenas sente a passagem dos dias. Você pode falar sobre eles, compará-los, planejar em torno deles. Você pode perguntar o que fizemos na última estação seca que ajudou a sobreviver. O que devemos fazer quando a próxima vier?
O mundo muda de um presente fluindo contínuo para algo que você pode fatiar, nomear e rearranjar. Linguagem não apenas descreveu realidade, a esculpiu em pedaços. Com aquela escultura veio um novo tipo de pensamento, pensamento abstrato. Muito antes de números escritos, você podia ter uma palavra como muitos. Logo, talvez uma palavra como poucos, talvez até palavras de contagem específicas. 1, 2, 3. No início, essas palavras ajudam com tarefas cotidianas. Quantas pessoas vão caçar? Quantas lanças estão prontas? Mas com o tempo, as palavras se tornam ferramentas para pensar sobre coisas que ainda não existem. Se 3 pessoas caçam e 2 ficam e uma está ferida, o que acontece? Você não está mais preso ao que vê. Você pode realizar futuros em sua cabeça. Planejamento se torna mais profundo, mais em camadas. Você pode dizer: se as chuvas falharem aqui, nos mudamos para lá. Se os animais mudarem seu caminho, seguimos este rio em vez. Você pode encadear condições juntas. Se então, a menos que, talvez. Essas palavrinhas, tão pequenas que quase desaparecem quando você fala, são como dobradiças na mente. Elas deixam ideias dobrarem, desdobrarem e se rearranjarem. Elas permitem resolução de problemas complexa que nenhum outro animal na Terra chega perto. Em algum ponto, linguagem faz algo ainda mais íntimo. Ela se volta para dentro. Hoje, você provavelmente ouve uma voz em sua cabeça quando pensa. Sua própria voz narrando seu dia, discutindo consigo mesma, ensaiando conversas que podem nunca acontecer. Psicólogos chamam isso de fala interna. Não sabemos exatamente quando apareceu na evolução humana, mas uma vez que seus ancestrais tinham uma linguagem falada rica o suficiente, não havia nada para impedi-los de usá-la silenciosamente, privadamente dentro de suas próprias mentes. Fala interna é como ter um professor portátil, estrategista e contador de histórias vivendo em seu crânio. Te permite percorrer passos antes de agir. Primeiro, juntar madeira, depois capim seco, depois bater as pedras. Ajuda você a resistir impulsos. Não grite, fique quieto, o animal está perto. Permite que você fale consigo mesmo sobre si mesmo. Estou com raiva, mas devo esperar. Aquela pequena lacuna entre sentir e agir preenchida agora com palavras silenciosas é uma das fundações do que chamamos consciência. Alguns filósofos se perguntaram se consciência como a experimentamos, esta narrativa contínua, este senso de eu movendo através do tempo, realmente precisa de linguagem. Poderia um ser sem palavras ter um senso de si, ou viveria como uma série de momentos desconectados? Não podemos voltar e perguntar a seus ancestrais antes da fala. Mas podemos notar que conforme a linguagem se torna mais rica, também fica a paisagem interna. Uma vez que você pode dizer eu e você antes e depois quero e deveria, sua mente ganha a habilidade de refletir sobre si mesma. Não apenas estou com dor, mas lembro de estar com dor e espero não estar com dor amanhã. Memória muda também. Animais lembram. Eles podem recordar onde comida estava, quem é amigo ou inimigo, qual caminho cheira a perigo. Mas memória humana, uma vez encharcada em linguagem, se torna outra coisa. Histórias. Antes uma memória era um eco sensorial, uma imagem, um cheiro, uma pontada de medo. Depois da linguagem se torna uma narrativa. O rio secou. Caminhamos para leste, encontramos uma nova nascente perto da Pedra Vermelha Alta. Aquela história pode ser comprimida, ensaiada, polida, recontada. Palavras agem como um sistema de arquivo para o passado, rotulando eventos para que possam ser recuperados muito depois que as sensações brutas desapareceram. Ao longo de gerações, isso transforma o relacionamento de seus ancestrais com o tempo. O grupo não depende mais do que cada indivíduo pode pessoalmente lembrar. Experiências são armazenadas em histórias compartilhadas. Há muito tempo, quando o céu ficou vermelho, fomos para as cavernas. Quando o mar recuou para longe da costa, os anciãos correram colina acima. Estas não são apenas memórias. São cápsulas do tempo verbais carregando lições através de vidas. Com linguagem, conhecimento para de morrer com o corpo que primeiro o aprendeu. Pense sobre isso. Antes da fala, se um indivíduo esperto descobrisse como fazer um novo tipo de ferramenta, ou descobrisse uma fonte rara de água, aquele conhecimento terminava quando eles terminavam, a menos que outra pessoa assistisse e imitasse de perto. Com palavras eles podem explicar. Pegue esta pedra, bata aqui não ali, use este ângulo, na estação quente, caminhe até as colinas se dividirem, a água escondida entre elas. Você não precisa mais reinventar cada solução em cada geração. Cultura começa a acumular. Lentamente, o mundo mental de seus ancestrais se enche com coisas que ninguém vivo viu pessoalmente. Ancestrais, heróis, espíritos, regras, tabus. Linguagem te permite falar sobre seres que não estão presentes.
objetos que ainda não existem, eventos que podem nunca acontecer. Te permite transmitir mapas de lugares que uma criança nunca visitou, instruções para rituais que ela realizará décadas depois, avisos sobre perigos que nunca encontrou. A mente individual se torna um nó em uma vasta rede invisível de palavras lembradas. É aqui que linguagem e pensamento se tornam quase impossíveis de separar. Seus ancestrais começaram a contar histórias complexas porque podiam pensar abstratamente? Ou o ato de contar histórias treinou seus cérebros para pensar de maneiras mais abstratas? Palavras cresceram de consciência? Ou consciência cresceu em palavras? A evidência que temos, as ferramentas, a arte, práticas de enterro, os traços genéticos de nosso passado compartilhado sugerem um tipo de ciclo de feedback. Conforme cérebros de seus ancestrais mudaram, linguagem se tornou possível. Conforme linguagem cresceu, remodelou aqueles cérebros, favorecendo indivíduos que podiam lidar com mais palavras, mais ideias, distinções mais sutis. Isso, por sua vez, tornou linguagem ainda mais complexa, útil e necessária. Pensamento e fala coevoluíram, puxando um ao outro para cima. Quando sua espécie estava completamente moderna, seus ancestrais não eram apenas animais que faziam sons. Eram contadores de histórias vivendo em histórias, criaturas cuja realidade era filtrada através das categorias e conceitos que suas línguas forneciam. O céu noturno não era apenas pontos de luz mais. Eram estrelas com nomes, padrões com significados, presságios, calendários, mitos. A paisagem não era apenas rochas e árvores, mas lugares sagrados, cruzamentos perigosos, marcos lembrados amarrados juntos em canções. E dentro de cada crânio, uma voz quieta estava sempre falando, comentando, questionando, lembrando, imaginando. Linguagem havia colonizado a mente e, ao fazê-lo, criou o tipo de mente que poderia se perguntar sobre suas próprias origens, que poderia perguntar como você está perguntando agora, não apenas como aprendemos a falar, mas o que falar fez com o próprio tecido de quem somos. Linguagem não apenas deixou seus ancestrais compartilharem informação. Reconectou o que significava ser humano. Antes da fala, seu mundo social era pequeno. Primatas gerenciam relacionamentos através de limpeza, toque, contato visual. Funciona, mas apenas até certo ponto. Há um limite para quantos vínculos individuais você pode manter um a um. O antropólogo Robin Dunbar fez os números e chegou a algo estranho. Baseado em tamanho de cérebro primata e comportamento de grupo, parece haver um limite superior para quantos relacionamentos significativos um cérebro como o nosso pode rastrear de uma vez, cerca de 150. Este número de Dunbar não é uma regra rígida, mas é um padrão revelador. Bandos de caçadores-coletores, primeiras vilas agrícolas, aldeias medievais, mesmo unidades militares modernas e tamanhos de empresa, todos tendem a se agrupar em torno dessa figura. Mas aqui está a reviravolta. Sem linguagem, seu número efetivo teria sido muito menor. Limpar uma pessoa por vez é lento. Leva horas cada dia apenas para manter a confiança e alianças que você já tem. Linguagem hackeou aquele sistema. Falar é como limpeza vocal em escala. Você pode limpar várias mentes de uma vez. Uma história ao redor do fogo, uma piada compartilhada, uma caçada recontada, e de repente 20 pessoas se sentem mais próximas não apenas de você, mas umas das outras. Fofoca se torna uma ferramenta de sobrevivência. Você mantém controle de quem é generoso, quem trapaceia, quem mantém promessas, quem toma riscos tolos. Você não tem que testemunhar tudo você mesmo. Você herda a informação dos olhos e ouvidos do grupo inteiro. Esta é a verdadeira revolução. Com fala, seu mundo social podia expandir sem colapsar em caos. Você podia manter redes maiores e mais complexas de confiança do que qualquer primata antes de você. Não apenas um bando de 30, não apenas um grupo frouxo de bandos relacionados, eventualmente vilas, tribos, culturas inteiras que nunca encontrariam todos a quem pertencem, mas de alguma forma ainda sabiam quem nós éramos. Uma vez que linguagem quebrou o problema de tamanho de grupo, ela desbloqueou algo ainda mais poderoso: coordenação. Pense sobre cooperação antes da fala. Você pode apontar, gesticular, talvez grunhir. Você pode colaborar de maneiras simples. Persiga aquele animal, levante esta pedra, me siga. Mas cooperação complexa requer planejamento. Requer imaginação compartilhada. Com linguagem, você e seus companheiros podiam ficar em uma crista, olhar sobre um vale e construir um futuro em palavras antes de dar um passo. Vamos circular do leste ao amanhecer. Você espera perto do barranco. Se o rebanho virar, conduza para o penhasco. Se espalharem, nos encontramos no rio. Isso não é apenas comunicação,
É simulação. Você está rodando um modelo de amanhã em múltiplos cérebros de uma vez. Com o tempo, essa habilidade transformou a economia de seus ancestrais. Linguagem pode comercializar mais que apenas troca casual. De repente, você podia negociar. Vou te trazer pedra daquele cume distante se você compartilhar seu acesso à nascente. Você podia concordar com obrigações futuras. Vou te ajudar a construir seu abrigo agora. Você me ajuda quando meu filho nascer. Você podia descrever coisas que não estavam fisicamente presentes. Fontes de água distantes, leitos de sílex escondidos, migrações sazonais de animais. Isso abriu a porta para a especialização. Se você era especialmente bom em moldar pedra, você não fazia apenas ferramentas para si mesmo. Você as fazia para outros e recebia comida, peles ou proteção em troca. Se você era um rastreador talentoso, suas habilidades estavam em demanda através do bando. Linguagem te deixava explicar técnicas, ensinar aprendizes, corrigir erros. Conhecimento parou de morrer com indivíduos e começou a acumular através de gerações. Cooperação escalou ainda mais quando linguagem entrou no reino de alianças. Uma vez que humanos podiam contar histórias sobre si mesmos, podiam inventar nós em um nível totalmente novo. Você não pertencia apenas a uma família ou bando. Você pertencia a uma linhagem, um clã, um povo. Alianças entre grupos se tornaram possíveis porque podiam ser faladas à existência e mantidas através de ritual, promessas e contos compartilhados. Dois bandos podiam se encontrar em um lugar de reunião sazonal. Em silêncio seria tenso, talvez perigoso. Com linguagem, anciãos podiam negociar. Sua filha vai se juntar ao nosso grupo próxima estação chuvosa. Nossos filhos vão ajudá-los a caçar nos meses secos. Obrigação se torna narrativa. Memória do acordo se torna uma história que você conta aos jovens. Não machucamos eles, são parentes por casamento. Conforme populações cresceram, hierarquias se tornaram mais complicadas. Líderes, anciãos, especialistas, curandeiros, caçadores habilidosos, contadores de histórias carismáticos. Linguagem se tornou a principal ferramenta para navegar esta paisagem invisível. Uma única frase podia marcar respeito ou desafio, reivindicar autoridade ou miná-la. Títulos, apelidos, insultos, elogios. Estes não eram apenas palavras. Eram instrumentos para arranjar seres humanos em uma escada invisível de status. Linguagem compartilhada também traçou fronteiras invisíveis. Os sons que você usava, as palavras que escolhia, as histórias que contava, estas te marcavam como um de nós ou um deles. Mesmo diferenças sutis em pronúncia, frases favoritas ou heróis míticos se tornaram emblemas de identidade. Você podia conhecer um estranho e saber dentro de poucas trocas de palavras se eles eram parte do seu mundo ou um forasteiro. Isso criou grupos internos poderosos. Pessoas que compartilhavam sua língua se sentiam mais seguras, mais confiáveis, mais reais. Você ria das mesmas piadas, temia os mesmos espíritos, lembrava dos mesmos ancestrais lendários. Também afiou o senso de outros. Aqueles que falavam diferente eram misteriosos, talvez perigosos. Palavras mal entendidas podiam provocar suspeita. Rumores sobre grupos vizinhos podiam se espalhar como fogo em savana seca. Porque se linguagem tornou cooperação mais fácil, também tornou o conflito mais sofisticado. O lado brilhante da fofoca é a informação compartilhada. O lado escuro é calúnia. Palavras te deixam elogiar, mas também te deixam mentir. Você podia exagerar erros de um rival, questionar sua lealdade, implicar que quebraram uma promessa. Você podia mascarar suas próprias intenções, fingir concordar enquanto secretamente planeja desertar. Engano existia muito antes de humanos, mas linguagem o sobrecarregou. Você podia construir realidades falsas inteiras nas mentes de outras pessoas. Manipulação se tornou uma forma de arte. Indivíduos carismáticos podiam influenciar grupos com discursos comoventes, profecias aterrorizantes ou garantias reconfortantes que podiam não ser inteiramente verdadeiras. Rumores podiam destruir reputações, fraturar alianças, até justificar ataques ou assassinatos de vingança. Uma história contada vezes suficientes podia transformar um conflito confuso em lenda de vitória heróica ou traição imperdoável. E ainda assim, sem linguagem, seus ancestrais nunca poderiam ter construído as estruturas frágeis que ficavam entre conflito e caos. Através de incontáveis noites, conforme fogos queimavam baixo e estrelas mudavam acima, humanos começaram a falar não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que deveria acontecer. Histórias de mau comportamento e suas consequências se tornaram lições morais. Contos de caçadores generosos e amigos leais se tornaram modelos para imitar. Com o tempo, essas histórias endureceram em normas. Em nosso povo, você não rouba carne,
Em nosso povo, você compartilha a água na estação seca. Em nosso povo, não machucamos hóspedes. Essas não eram leis escritas ainda, mas eram algo igualmente poderoso. Expectativas apoiadas por memória coletiva. Quebre uma norma e pessoas não ficavam apenas com raiva no momento. Elas recontavam o que você fez de novo e de novo até seu nome estar associado com vergonha ou perigo. Linguagem transformou a aprovação social em um tipo de moeda invisível. Reputação se tornou tão importante quanto força física. Eventualmente, conforme assentamentos cresceram e disputas se tornaram mais complexas, essas regras faladas evoluíram para a lei primitiva. Talvez um ancião recitasse julgamentos tradicionais. Quando este problema surge, aqui está o que sempre fizemos. Precedente cristalizou em frases, provérbios, discursos rituais. Justiça vivia em palavras preservadas não em papel, mas na memória da comunidade. Cultura em si, canções, mitos, rituais de iniciação, tabus, histórias de origem emergem desta camada constante de linguagem compartilhada sobre vida compartilhada. Uma criança nascida em tal grupo não herdava apenas genes. Herdava uma teia densa de significados, expectativas e histórias estendendo-se através de gerações incontáveis. Cada palavra que aprendiam os conectava mais profundamente àquela estrutura invisível. Então, quando dizemos que linguagem era uma ferramenta, isso é quase um eufemismo. Era mais como uma nova dimensão de realidade, um segundo mundo invisível que seus ancestrais construíram em cima do físico. Naquele mundo, relacionamentos, obrigações, identidades, leis, deuses e histórias podiam todos existir como padrões de som movendo de uma mente para outra. Alguns daqueles padrões mantinham paz. Alguns justificavam violência. Alguns confortavam os enlutados. Alguns dividiam vizinhos, mas todos juntos faziam algo que nenhum outro animal jamais havia feito. Eles transformaram um primata esperto em uma criatura que podia viver dentro de histórias compartilhadas. E uma vez que humanos estavam vivendo em histórias, algo novo se tornou possível. Não apenas sobreviver dia a dia, mas imaginar futuros inteiros, povos inteiros, destinos vastos falados à existência uma palavra por vez. Quando seus ancestrais estavam falando em frases completas e flexíveis, eles já haviam sobrevivido eras do gelo, secas e pelo menos uma quase extinção. Mas havia outro tipo de explosão acontecendo quieta, invisivelmente toda vez que alguém abria a boca. Línguas estavam se dividindo, não todas de uma vez, não com nenhum estrondo dramático, mas lentamente, como fraturas capilares se espalhando através de uma folha de vidro. Uma família se muda para um novo vale. Um bando de caçadores deriva mais longe ao longo da costa e não volta por algumas estações. Um rio muda curso, transformando um caminho familiar em barreira intransponível. Gerações passam. As pessoas de um lado da montanha dizem água de um jeito. As pessoas do outro lado dizem um pouco diferente. Um som muda aqui. Uma palavra era encurtada ali. Um termo emprestado de um grupo vizinho escorrega no vocabulário. Ao longo de algumas vidas, ninguém nota. Ao longo de algumas centenas, fica óbvio. Você ainda entende seus primos, mas leva esforço. Alguns milhares de anos depois, você não consegue entendê-los de jeito nenhum. É assim que uma única língua ancestral pode florescer em dezenas, depois centenas, depois milhares. Linguistas hoje estimam que mais de 7.000 línguas ainda são faladas na Terra. Mas essa é apenas a foto final em um filme muito longo. Tente imaginar cada língua que já existiu. Não apenas agora, mas nos últimos 50.000, 100.000, talvez até 200.000 anos. Os números ficam vertiginosos muito rapidamente. Alguns pesquisadores pensam que a contagem total pode estar nas dezenas de milhares. Outros argumentam que poderia facilmente estar nas centenas de milhares. Toda vez que um pequeno grupo se separava, toda vez que isolamento durava tempo suficiente, um dialeto tinha chance de derivar para algo novo. Dezenas de milhares de anos te dão muitas chances. Por que línguas divergem tão facilmente? Parte disso é geografia simples. Montanhas, desertos, geleiras, florestas densas e oceanos não apenas bloqueiam movimento, bloqueiam palavras. Se seu bando passa gerações em um vale remoto longe de todos, sua fala muda em sua própria direção. Crianças ouvem mal, gíria nova aparece, palavras antigas desaparecem, pronúncias deslizam. Esta mudança lenta é o que linguistas chamam de deriva. Ninguém planeja, ninguém vota. Apenas acontece porque humanos são um pouco desleixados e muito criativos com som. Mesmo dentro de uma única vila, cada geração fala um pouco diferente da última. Mas geografia e deriva não são toda a história. Há também identidade. Linguagem não é apenas sobre descrever o mundo. É sobre decidir quem somos. Pequenas mudanças podem se tornar emblemas.
Talvez seu grupo comece a usar uma palavra particular ou uma saudação especial. Forasteiros não. Aquela pequena diferença cresce em marcador de pertencimento. Com o tempo, pessoas podem até exagerar sua fala para soar menos como seus vizinhos. Às vezes isso é consciente. Você pode zombar do sotaque de outro grupo ou cuidadosamente evitar suas palavras. Às vezes é inteiramente inconsciente. Você simplesmente prefere falar como as pessoas em quem confia e admira. De qualquer forma, identidade puxa línguas separadas tão certamente quanto montanhas fazem. Deriva, isolamento e identidade trabalhando juntos ao longo de milhares de anos transformam uma língua em muitas. E se você recua o suficiente, obtém um padrão marcante. Línguas se agrupam em famílias como galhos em árvore. Pegue indo-europeu, por exemplo. É uma das famílias de línguas mais bem estudadas na Terra. Inglês, espanhol, russo, hindi, persa. Todos soam muito diferentes para ouvidos modernos, mas trace suas palavras e gramática para trás e você começa a ver ancestralidade compartilhada. Palavras similares para mãe, para números, para ferramentas básicas e partes do corpo. Peculiaridades gramaticais minúsculas que aparecem da Europa à Índia. Linguistas usam essas semelhanças para reconstruir partes de uma língua pai perdida. Proto-indo-europeu. Ninguém nunca a escreveu, nenhuma gravação existe. Mas comparando suas filhas e netas, podemos esboçar alguns de seus sons e palavras como eco de vozes que silenciaram 5 ou 6 mil anos atrás. E indo-europeu é apenas uma família entre muitas. Há afro-asiático estendendo-se das línguas antigas da Mesopotâmia às línguas berberes do norte da África. Há bantu, uma família massiva que se espalhou através de muito da África subsaariana, carregada por fazendeiros e trabalhadores de ferro. Há línguas austronésias de alguma forma saltando de Taiwan, através dos oceanos Pacífico e Índico para Madagascar, Havaí e Ilha de Páscoa. Cada família é mais que apenas lista de línguas relacionadas. É mapa de movimento. Siga indo-europeu e você traça a dispersão de pastoralistas através da estepe eurasiana. Siga bantu e você assiste ondas de pessoas se movendo através da África Central e Meridional, trazendo novas culturas e animais. Siga austronésio. E você vê navegadores ousados cruzando o oceano aberto em barcos de madeira, carregando com eles não apenas ferramentas e genes, mas também canções, mitos e gramática. Línguas lembram onde genes esquecem. Traços genéticos podem borrar conforme populações se misturam, mas vocabulário pode preservar camadas mais antigas de história. Por exemplo, o proto-indo-europeu reconstruído provavelmente tinha palavras para neve, cavalo e roda, mas não para oceano. Isso sugere uma pátria temperada interior com animais domesticados e veículos com rodas, mas sem contato diário com o mar. Outras famílias contam histórias diferentes. Algumas camadas de língua antiga preservam palavras para plantas tropicais que não crescem mais nas regiões onde aquelas línguas são agora faladas. Isso sugere pátrias mais antigas em climas mais quentes, há muito abandonadas. De certa forma, léxicos se tornam leitos fósseis. Em vez de ossos em rocha, você obtém significados embutidos em som. E não é apenas sobre coisas. Línguas também sussurram sobre crenças. Se você compara línguas relacionadas, às vezes encontra termos compartilhados para deuses, espíritos ou práticas rituais. Isso sugere que antes daquelas culturas se dividirem, antes que seus falantes fossem seus caminhos separados, eles já compartilhavam partes de um mundo mitológico. Falantes de proto-indo-europeu, por exemplo, podem ter contado histórias sobre uma divindade pai celestial, deus da tempestade e mundo moldado por conflito cósmico. Culturas posteriores, gregas, nórdicas, sânscritas, eslavas, retrabalharam aqueles mitos em seus próprios estilos, mas ecos permanecem. Podemos até vislumbrar estruturas sociais. Palavras para tio e tia podem sugerir se seus ancestrais viviam em sistemas de parentesco dominados por homens ou mulheres. Termos para preço de noiva, dote ou clã podem expor padrões de casamento, regras de herança, até dicas de leis antigas de propriedade. Você pode nunca recuperar a história completa, mas os contornos ainda estão lá, escondidos em fala cotidiana. Empurre este método longe o suficiente e você alcança uma pergunta estranha e controversa. Se podemos reconstruir proto-indo-europeu e proto-afro-asiático e proto-austronésio, poderíamos ir ainda mais fundo? Poderiam todas as línguas humanas em todo lugar vir de uma única língua original? Uma protolíngua mundial falada pelos primeiros humanos totalmente modernos. Alguns linguistas pensam que isso é pelo menos possível. Eles apontam para padrões recorrentes através de famílias distantes, pronomes similares, formas comuns para palavras como eu, você, isto, aquilo.
Eles argumentam que se fala humana começou uma vez em uma população, alguns traços profundos podem ainda permanecer, como impressões digitais fracas no lado de baixo de toda nossa gramática. Outros são céticos. Línguas mudam rápido demais. Eles argumentam além de talvez 10.000 anos, 15.000 se tivermos sorte, o sinal se perde em ruído. Coincidências se multiplicam. Duas palavras podem parecer parecidas, não porque são relacionadas, mas porque há apenas tantos sons fáceis que bocas humanas gostam de fazer. Naquela escala de tempo, reconstrução firme se torna menos ciência e mais especulação. Por ora, proto-mundo permanece naquela zona cinza intrigante, não desmentida, não confirmada, uma sombra na borda de nossos métodos, um lembrete de que linguagem é mais antiga que qualquer script que já escrevemos, mais profunda que qualquer registro que possamos confiantemente verificar. E enquanto discutimos sobre uma única língua original, milhares estão desaparecendo agora mesmo. A cada poucas semanas, em algum lugar na Terra, o último falante fluente de uma língua morre. Às vezes são o ancião final em uma comunidade minúscula que mudou para uma língua nacional para escola e trabalho. Às vezes vivem em vila onde jovens ainda entendem algumas palavras, mas nenhuma criança cresceu falando plenamente. Quando aquela última voz silencia, não é apenas vocabulário que desaparece. É uma maneira particular de esculpir realidade. Algumas línguas dividem cores diferentemente. Outras rastreiam direção com pontos de bússola absolutos em vez de esquerda e direita. Algumas embutem respeito social diretamente em seus verbos. Outras carregam histórias em sua gramática, mitos codificados em metáforas tão familiares que ninguém nem nota. Perca a língua e você perde tudo isso. Você perde palavras especializadas para plantas e animais locais afiadas por séculos de observação íntima. Você perde piadas que só fazem sentido naquela língua. Você perde orações, feitiços, maldições e canções de ninar que uma vez acalmavam crianças para dormir à luz de fogos pequenos e cuidadosos. Multiplique aquela perda pelas milhares de línguas que já morreram, não apenas recentemente, mas através de toda a história humana. Pense em cada bando de caçadores-coletores que desapareceu em alguma seca esquecida. Cada vila costeira engolida por mares crescentes no fim da última era do gelo. Cada pequena língua tribal apagada por conquista, doença ou assimilação. Cada uma levou consigo uma maneira específica de pensar, uma resposta única à pergunta como é o mundo e quem somos nele. Hoje falamos línguas globais conectadas por comunicação instantânea. Mas sob aquela unidade aparente jaz uma floresta ramificada profunda de línguas. Algumas prosperando, algumas ameaçadas, algumas foram tão completamente que nem uma única palavra permanece. E ainda assim, quer falemos português, quichua, yorubá ou maori, estamos todos fazendo a mesma coisa espantosa. Estamos transformando respiração em significado, som em pensamento compartilhado. Estamos participando em cadeia ininterrupta que se estende até aqueles primeiros humanos que em algum lugar no passado profundo africano começaram a moldar sua respiração em símbolos. Daquele primeiro coro às milhares de línguas sussurradas, gritadas, cantadas e sonhadas através do planeta. Cada palavra que você fala é parte daquela história. Uma história de divisão e convergência, de isolamento e contato, de memória e perda. Uma história onde até silêncio está cheio de ecos. Por centenas de milhares de anos, tudo o que humanos sabiam vivia apenas em um lugar. Em mentes vivas carregadas em respiração viva. Linguagem já era antiga antes que primeira marca fosse arranhada em pedra. Mundos inteiros de mito, medicina, astronomia e lei existiam apenas como vibrações no ar, passadas de pai para filho, ancião para aprendiz, contador de histórias para audiência encantada. E se uma voz silenciasse para sempre, algum pedaço daquele mundo geralmente desaparecia com ela. Essa é a primeira coisa estranha sobre escrita. Ela chega incrivelmente tarde. Nossos ancestrais estavam falando de maneiras totalmente modernas pelo menos 100.000 anos atrás, provavelmente mais. Mas os sistemas de escrita verdadeira mais antigos aparecem apenas cerca de 5.000 anos atrás. Isso significa que por mais de 95% da história de nossa espécie, humanos eram um animal falante sem nenhum registro escrito. Sem livros, sem listas, sem contratos, sem diários, apenas memória, ritual e repetição. Mas isso não significa que não deixaram rastro. Muito antes da escrita, humanos já estavam tentando fixar significado fora da mente. Eles apenas não estavam fazendo com frases ainda. Estavam fazendo com imagens e marcas. Pense nas cavernas profundas da Europa pintadas 20.000, 30.000, até 40.000 anos atrás. Bisões, cavalos, mamutes, figuras humanas, marcas de mãos.
À primeira vista, parecem arte e são. Mas alguns pesquisadores pensam que podem ter sido algo mais. Padrões repetidos de pontos e linhas ao lado de animais, marcas que se agrupam em torno de certas estações, símbolos que recorrem de caverna a caverna através de vastas distâncias. Eram registros de caça, calendários, abreviação espiritual para mitos que todos já conheciam de cor. Não podemos ter certeza, mas podemos dizer isto. Estes não eram rabiscos aleatórios. Alguém se importou o suficiente para ir fundo na terra, no escuro, para fazê-los. Alguém pensou que significado podia ser armazenado em pigmento e pedra e revisitado depois. Aquela ideia é semente de escrita. Fora das cavernas, você começa a ver outras dicas de protoescrita. Não frases completas ainda, mas marcas que representam algo contável, rastreável, repetível. Marcas de contagem simples cortadas em osso ou chifre, às vezes em sequências longas e cuidadosas. Talvez rastreassem dias da lua, mortes numa caçada, dívidas devidas ou oferendas dadas. Fichas de argila no antigo Oriente Próximo, formas pequenas representando jarros de óleo, rebanhos de ovelhas, cestos de grãos. Por milhares de anos, pessoas usaram essas fichas para manter contas muito antes de alguém pressionar sinais em argila molhada. Esses sistemas são como rodinhas de treinamento para a escrita. Não codificam linguagem diretamente, mas mostram nova maneira de pensar. A ideia de que marca em superfície pode representar algo que não está lá. Um rebanho, uma colheita, uma promessa, passagem de tempo. De certa forma, humanos estavam praticando para a escrita sem saber. Então, muito tarde na história, algo radical acontece. Em alguns lugares na Terra, independentemente, pessoas empurram esta ideia ao seu limite. Elas param apenas de representar coisas e começam a representar palavras. No sul da Mesopotâmia, há cerca de 5.000 anos atrás, escribas sumerianos começam a pressionar sinais em forma de cunha em tábuas de argila. No início, estes são principalmente pictogramas e números usados para gerenciar rações de grãos, oferendas de templos e trabalhadores. Mas lentamente os sinais se tornam mais abstratos. Imagem de cabeça pode representar palavra cabeça, mas também som da palavra cabeça na língua falada. Agora, você pode escrever não apenas o que algo é, mas como soa. Você pode escrever nomes, verbos, gramática, pensamentos. Egito na mesma época segue caminho diferente, mas relacionado. Hieróglifos aparecem em paredes de tumba e objetos cerimoniais. Pequenas imagens de pássaros, olhos, tronos, juncos. À primeira vista parecem puramente simbólicos, religiosos, decorativos. Ainda assim também codificam sons e palavras, não apenas ideias. Nome escrito em cartucho pode ser falado em voz alta corretamente milhares de anos depois. Voz invocada através do tempo por sinais esculpidos. Na China, talvez 1 ou 2 milênios depois, outro sistema de escrita vem a ser. Suas formas mais antigas são arranhadas em ossos de oráculo e cascas de tartaruga usadas para adivinhação. Perguntas para ancestrais, para espíritos, para futuro. Ao longo de gerações, os sinais evoluem, mas a ideia central permanece. Caracteres escritos amarram significado a som, som a linguagem, linguagem a pensamento. Aquele sistema, transformado mas ainda reconhecivelmente relacionado, é ancestral de scripts chineses modernos usados por mais de 1 bilhão de pessoas hoje. Através do oceano na Mesoamérica, ainda outra linha de invenção emerge. Os maias desenvolvem sistema de escrita complexo de glifos que pode registrar história, política, astronomia e mito. Seus monumentos e códices mostram datas, nomes de reis, guerras, rituais, ciclos celestiais. Mais uma vez, nenhum empréstimo que possamos ver. Nenhuma conexão com cunhas sumerianas ou pássaros egípcios. Apenas outro grupo de humanos encarando o problema de memória e decidindo que fala merecia corpo mais permanente. Estas não foram mudanças pequenas. Quando fala se tornou permanente, tudo mais começou a mudar com ela. Escrita permitiu leis serem escritas em vez de lembradas, o que significava governantes podiam alegar que estavam simplesmente seguindo o código, mesmo quando estavam realmente moldando. Tornou contratos e registros de propriedade possíveis, o que ajudou a criar economias mais complexas. Estabilizou textos religiosos, fixando certas versões de mitos e orações, transformando tradições orais fluidas em escrituras autoritárias. Acima de tudo, a escrita mudou memória humana. Em mundo oral, lembrar é habilidade de sobrevivência e arte social. Histórias são criadas para serem pegajosas, cheias de ritmo, repetição, frases formulaicas. Conhecimento vive em canção, em épico, em provérbio. Pessoas treinam suas memórias deliberadamente. Podem recitar centenas de nomes, genealogias inteiras, fórmulas legais, contos heróicos que duram toda a noite. Esquecer é perigoso.
Então sociedades constroem sistemas elaborados para manter conhecimento vivo em cabeças, não em objetos. Uma vez que você pode terceirizar memória para tábuas de argila, rolos de papiro, tiras de bambu, folhas de palmeira, pergaminho, algo começa a mudar. Você não precisa de todos para lembrar tudo mais. Você pode se especializar. Você pode ter escribas e arquivos, bibliotecas e escolas. Você pode procurar algo em vez de carregar ao redor em sua mente. Isso é ganho e perda ao mesmo tempo. Escrita preserva detalhes que tradição oral tende a suavizar. Você pode reconstruir registros comerciais, catálogos de estrelas, receitas de cura, até cartas pessoais de milhares de anos atrás. Mas natureza viva, flexível, adaptativa de conhecimento oral começa a desvanecer. Histórias que uma vez mudavam com cada contagem se tornam textos fixos. Variantes locais desaparecem. Performers se tornam leitores. Artes de memória. Uma vez centrais à cultura se tornam talentos raros ou práticas esotéricas. Alguns filósofos na Grécia Antiga se preocupavam com isso. A história que Sócrates contou sobre Deus egípcio que inventou escrita e ofereceu como presente ao rei. Deus alegou que tornaria pessoas mais sábias e melhoraria sua memória. Rei discordou. Escrita, ele disse, criaria esquecimento nas almas das pessoas, porque confiariam em marcas fora deles mesmos em vez de lembrar. Teriam aparência de sabedoria, não sua realidade. Não sabemos se aquela história aconteceu, mas ansiedade é real. Toda vez que externalizamos nossas mentes em novo meio, mudamos no que mente precisa ser boa. Caminho de tábuas de argila para telas brilhantes é apenas continuação daquele processo. Uma vez escrevemos em pedra, depois em argila, depois em papiro e pergaminho, papel e tinta. Tipo móvel tornou cópia barata. Prensas de impressão encheram o mundo com texto. Agora batemos em vidro e enviamos símbolos ao redor do planeta em menos tempo que leva para falar em voz alta. Suas palavras podem aparecer em dispositivo em outro hemisfério mais rápido que grito pode cruzar sala. Mas a ideia central não mudou desde aquelas primeiras marcas de contagem e sinais de caverna. Ainda somos mesmo animal contador de histórias, ainda tentando aprisionar pensamentos fora do cérebro para que possam nos sobreviver. Ainda preocupados com esquecer, ainda esperando que, fixando nossas palavras em alguma forma durável, possamos alcançar mentes que nunca encontraremos. Marcas parecem diferentes agora. Superfícies mudaram. Mas por baixo de tudo, é mesmo impulso antigo que levou alguém há muito tempo a pressionar primeira linha cuidadosa em argila molhada e confiar que de alguma forma significado poderia sobreviver ao silêncio. Por todas as histórias que contamos esta noite, há algo humilhante que temos que admitir. Ainda não sabemos exatamente como linguagem começou. Temos pistas, fósseis, DNA, ferramentas de pedra, escaneamentos cerebrais. Temos modelos de computador e experimentos espertos. Mas primeira conversa verdadeira, primeira frase já falada, primeira vez que criança entendeu palavra como mais que apenas som. Aqueles momentos foram para sempre. O que temos em vez são ecos. E alguns dos ecos mais estranhos estão se escondendo à vista. Pegue Basco. No mapa, País Basco é pequeno, pedaço de terra atravessando fronteira entre Espanha e França. Mas linguisticamente é universo próprio. Basco é o que linguistas chamam de língua isolada. Não pertence a nenhuma família de língua conhecida. Não é primo de francês ou espanhol ou latim. Não está relacionado a céltico ou germânico ou eslavo. Até onde podemos dizer, fica sozinho. Quando você ouve, está ouvindo algo que pode ser fragmento sobrevivente de mundo que não existe mais. Tempo antes de línguas indo-europeias varrerem através da Europa. Antes de latim, antes de grego, antes de quase toda língua que você pode ouvir no continente hoje. Basco pode não ser antigo em sua forma atual. Línguas mudam constantemente, mas suas raízes podem se estender até aqueles povos esquecidos que assistiram geleiras recuarem e florestas crescerem onde gelo uma vez ficou. E Basco não está sozinho em sua solidão. Há outros isolados espalhados pelo globo. Burushaski nas montanhas do Paquistão, Ainu no norte do Japão, Kusunda no Nepal, línguas que recusam se encaixar ordenadamente em nossas árvores genealógicas, como peças de quebra-cabeça teimosas que parecem pertencer à imagem que não temos mais. São estes apenas acidentes de história? Ou são últimas estrelas sobreviventes de constelações perdidas? Remanescentes de famílias de língua uma vez prósperas eliminadas por conquista, migração e tempo? Não sabemos, mas nos lembram que o mundo linguístico que vemos hoje é apenas fatia mais fina do que uma vez existiu. Atrás de cada isolado está fantasma de multidão desaparecida de vozes.
Enquanto linguistas se debruçam sobre esses valores atípicos, outros pesquisadores estão recorrendo a ferramentas muito diferentes. Inteligência artificial, por exemplo, silenciosamente se tornou novo tipo de máquina do tempo. Você está vivendo em um mundo onde máquinas podem engolir bilhões de palavras e descobrir padrões que nenhum humano poderia notar em vida. Algoritmos rastreiam como sons mudam, como gramática deriva, como o vocabulário se espalha de uma língua para outra, como pólen no vento. Podem simular como palavra antiga em protolíngua pode ter soado centenas de milhares de anos atrás. Podem testar diferentes cenários evolutivos, perguntando se humanos começaram com sistemas simples de sons, que caminho provavelmente levaria à complexidade que vemos hoje. Alguns pesquisadores alimentam texto antigo em redes neurais para ver se computador pode reconstruir peças faltando de línguas mortas. Outros usam IA para buscar semelhanças estruturais profundas através de centenas de línguas modernas, padrões tão sutis que nunca percebemos que estavam lá. Toda vez que modelos rodam, geram possibilidades. Não respostas definitivas, mas mapas do que pode ter sido. Ao mesmo tempo, genética está contando sua própria história. Enterrados em seu DNA estão traços de migrações antigas, gargalos passados e encontros esquecidos. Certos genes estão ligados a desenvolvimento de fala e linguagem. FOXP2 é mais famoso, mas longe do único. Quando cientistas comparam esses genes através de humanos, neandertais e outros animais, encontram mistura do familiar e surpreendente. Algumas variantes-chave relacionadas à linguagem existiam antes de humanos modernos aparecerem. Outras parecem ter se espalhado rapidamente em certos pontos em nosso passado, como atualizações de software instaladas através de população. Neurociência adiciona ainda outra camada. Escaneamentos cerebrais funcionais mostram redes que se iluminam quando você fala, quando ouve, quando silenciosamente ensaia a frase em sua mente. Mas cérebro não trata a linguagem como módulo único arrumado. Espalha através de múltiplas regiões. Memória, previsão, controle motor, cognição social. Quando você entende frase, não está apenas decodificando gramática. Está simulando outra mente, adivinhando intenções, prevendo o que pode vir a seguir. É aqui que crianças entram. Toda criança humana é história de origem ambulante. Em apenas alguns anos, começando de quase nada, crianças constroem gramática completa de pelo menos uma língua. Nenhuma lição formal requerida. Fazem erros, mas não aleatórios. Seus erros seguem padrões. Dizem fazia em vez de fiz, ratinhos em vez de ratos. Aplicam regras que nunca foram explicitamente ensinadas, depois lentamente refinam. Para muitos pesquisadores, isso sugere que cérebros humanos vêm pré-carregados com expectativas sobre o que língua pode ser. Não palavras específicas, não regras exatas, mas planta, senso de como sons podem ser combinados, como significados podem ser estruturados, como frases podem ser construídas. Outros argumentam que crianças não precisam de planta especial. Dizem que linguagem emerge de habilidades gerais de aprendizado interagindo com um ambiente social particularmente rico. Segundo esta visão, crianças são gênios estatísticos absorvendo padrões da fala ao redor, lentamente convergindo na gramática de sua comunidade através de pura exposição. De qualquer forma, assistir criança a aprender a falar é assistir algo muito antigo se repetir em miniatura. Algumas das mesmas pressões que moldaram primeiras línguas, memória limitada, percepção imperfeita, necessidade de velocidade e clareza, estão trabalhando de novo em cada berçário, cada playground, cada história de ninar sussurrada. Também tentamos abordagem diferente. Se linguagem é tão central para ser humano, o que acontece se tentarmos compartilhá-la com nossos parentes mais próximos? Por décadas, cientistas tentaram ensinar sistemas parecidos com linguagem a macacos. Chimpanzés aprendendo língua de sinais, bonobos pressionando símbolos em teclados, gorilas apontando para cartões com imagens. Resultados são ao mesmo tempo impressionantes e humilhantes. Alguns macacos aprenderam centenas de sinais ou símbolos. Podem pedir comida, nomear objetos, expressar desejos simples, até juntar sequências curtas como você me faz cócegas ou me dá bebida. Podem improvisar novas combinações, sugerindo vislumbre de criatividade. Um bonobo kanzi parecia entender frases de inglês falado em nível comparável à criança humana muito jovem. Mas há limites. Suas frases permanecem curtas, repetitivas e concretas. Gramática é frouxa, frequentemente ausente. Há pouca evidência de estrutura recursiva aberta que permite humanos embutir ideias dentro de ideias, aninhar cláusulas dentro de cláusulas, construir histórias com flashbacks, e condicionais e hipotéticos.
Esses experimentos sugerem que enquanto outros macacos podem aprender símbolos, cérebro humano pode ser unicamente sintonizado para a linguagem completa. Diferença não está apenas em tamanho de vocabulário. Está na maneira como combinamos unidades em sistemas que podem, em princípio, expressar qualquer coisa. Isso nos traz a uma das questões mais polêmicas em linguística: busca por gramática universal. Todas as línguas compartilham esqueleto escondido? Há regras profundas assadas no cérebro humano que restringem o que língua pode ser? Por décadas, muitos linguistas argumentaram sim. Apontam para padrões recorrentes, presença de substantivos e verbos, maneiras de marcar quem fez o que a quem, sistemas para fazer perguntas e falar sobre coisas que não estão aqui e agora. Outros pesquisadores contra-atacam. Encontraram línguas que parecem desafiar quase toda a regra universal proposta até agora. Línguas sem distinções claras entre substantivos e verbos. Línguas com ordem de palavras espantosamente flexível. Línguas que marcam tempo e número de maneiras que não se encaixam em nossas expectativas. E ainda assim, por baixo da diversidade selvagem, algumas coisas parecem se manter. Toda língua humana conhecida pode falar sobre passado e futuro. Toda língua pode lidar com negação, dizendo que algo não aconteceu. Toda língua pode de alguma forma falar sobre possibilidades, sobre o que pode ser, não apenas o que é. Toda língua pode ser usada para mentir, brincar, contar histórias, imaginar mundos que não existem. Talvez o universal verdadeiro não seja a regra específica de gramática. Talvez seja a capacidade para a abstração, para a imaginação compartilhada, para usar som e gesto para coordenar mentes. Há perguntas que talvez nunca respondamos. Talvez nunca saibamos qual foi a primeira palavra ou quem a falou. Talvez nunca reconstruamos a estrutura completa das primeiras línguas, ou decidamos exatamente quando, em nossa evolução, sintaxe verdadeira apareceu. Primeiras conversas não deixaram fósseis. Primeiros mitos se dissolveram no ar no momento em que foram contados. Mas, de certa forma, isso é apropriado. Linguagem nunca teve intenção de ser permanente. É meio vivo, mutável, infinitamente reciclado. Cada frase que você fala desaparece assim que é ouvida, deixando apenas traços em memória, em comportamento, nas escolhas que pessoas fazem depois. Origens da linguagem estão escondidas pela mesma razão que suas palavras desaparecem na noite. Efemeridade é parte do design. O que temos é isto. Espécie que pode olhar para trás em seu próprio passado, perguntar como sua ferramenta mais poderosa veio a ser e usar aquela mesma ferramenta para contar histórias sobre seus próprios começos. Modelos de IA, dados genéticos, escaneamentos cerebrais, isolados de língua e aprendizes infantis, são todos peças de quebra-cabeça que talvez nunca resolvamos completamente. Mas talvez ponto não seja terminar quebra-cabeça. Talvez ponto seja conversa infinita em si. Perguntas que levam a mais perguntas. Sentimento conforme você deriva em direção ao sono que em algum lugar no passado profundo pequeno grupo de humanos, uma vez sentou ao redor de fogo se perguntando sobre si mesmos nas primeiras palavras que já carregaram maravilha. Linguagem é fio silencioso que atravessa tudo isso. Fogo, ferramentas, migrações, gargalos, novas espécies surgindo de antigas. Tudo dependia de uma habilidade estranha. Não garras, não presas, não velocidade, apenas respiração moldada em som, apenas ar em movimento. Quando você fala, está fazendo algo incrivelmente antigo e incrivelmente novo ao mesmo tempo. Cada palavra que diz cavalga em músculos e reflexos que foram esculpidos através de centenas de milhares de anos. Sua língua e lábios, sua laringe, seu controle de respiração, tudo sintonizado por ancestrais que sobreviveram secas, fomes, predadores e eras do gelo. Ainda assim, frase que você está falando agora nunca existiu antes em toda a história do universo. É fácil esquecer quão estranho isso é. Em algum lugar no gargalo, algumas centenas de primatas assustados e espertos começaram a alinhar sons com significados de maneiras mais sistemáticas. Nomearam lugares, gritaram avisos, coordenaram caçadas, compartilharam memórias ao redor do fogo. A maioria daqueles sons foram para sempre, perdidos no vento de tempo profundo. Mas padrão que começaram, hábito de mapear pensamento para som e som para pensamento, aquele padrão nunca quebrou. Está correndo em cadeia ininterrupta de suas bocas para a sua. Toda língua na Terra é apenas galho diferente daquela mesma conversa antiga. Esta noite você é parte dela. Quando você sussurra boa noite para alguém que ama, está usando ferramentas que neandertais podem ter compartilhado, mecanismos que denisovanos podem ter refinado, capacidades que sobreviventes do gargalo pagaram com medo e fome e resistência. Quando você pensa em palavras,
Está se apoiando em fiação neural que só existe porque aqueles grupos minúsculos e espalhados ficaram obcecados com compartilhar conhecimento, com ensinar seus filhos tudo o que sabiam. E ainda assim, por tudo que aprendemos, tanto permanece em sombra. Não sabemos exatamente quando a primeira frase verdadeira foi falada. Não sabemos qual foi a primeira piada, ou primeira canção de ninar, ou primeira história contada para acalmar criança assustada conforme vento uivava fora de caverna. Não sabemos qual ancestral primeiro percebeu que som podia representar não apenas coisa, mas ideia, ontem, amanhã, se. Podemos medir crânios, decodificar genomas, analisar ferramentas de pedra. Podemos construir modelos bonitos e teorias espertas. Mas coração vivo da linguagem, maneira como se sentia estar lá no começo, moldando primeiras palavras frágeis. Aquela parte pode sempre ficar fora de alcance. Mistério zumbindo suavemente sobre tudo o que fazemos. E talvez isso seja parte da beleza. Linguagem é ao mesmo tempo mapa e neblina, explica e oculta. Nos permite compartilhar ideias através de continentes, e ainda assim seus pensamentos privados, sua voz interior permanecem seus sozinhos. Universo inteiro de fala acontecendo silenciosamente dentro de crânio único. Se você quiser continuar explorando esses velhos mistérios comigo, pode ajudar a manter este pequeno canto da conversa vivo. Pode curtir este vídeo para que alcance mais mentes curiosas. Pode se inscrever se quiser vagar mais longe nas paisagens estranhas de pré-história juntos. E se sentir vontade, pode deixar comentário e me dizer de onde no Brasil você está ouvindo. Uma frase pequena, estou ouvindo de... E de repente, através de milhares de quilômetros, nossas histórias se tocam. Porque no final, é isso que linguagem é. Ponte através de distância, através de tempo, através do espaço profundo e intransponível entre uma mente e outra. Então, conforme você deriva em direção ao sono, deixe palavras desta história desvanecerem no fundo, como brasas esfriando após longa noite junto ao fogo. Em algum lugar bem atrás de você, seus ancestrais ainda estão conversando no escuro, ainda compartilhando memórias, ainda passando adiante o que sabem. Suas vozes se tornaram sua voz. Suas perguntas se tornaram suas perguntas. Deixe borrar e suavizar. Deixe conversa infinita continuar sem você por tempo. Descanse. Respira. Em algum lugar na quietude, primeiras palavras ainda estão ecoando, e próximas palavras já estão a caminho.